galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de AV na Prática, o canal onde a gente descomplica o audiovisual. E hoje nós vamos falar sobre videoconferência, mais especificamente sobre essa minha amiga que está aqui, a Smart Vision 40. E eu até peço desculpas pela caixa, mas o pessoal não gosta de tomar conta das coisas aqui dentro de casa. Não ficou bom isso, né? Tô bem sincero. Mas, apesar do estado da caixa, estamos com ela aqui, a Smart Vision 40, para mostrar o que é a câmera mais nova da E-Link, a câmera de USB mais nova da E-Link. A gente vai mostrar um pouquinho sobre o que tem dentro desta caixa. A gente vai entrar um pouco nos detalhes, né, conexões, a gente vai entrar aqui para configurá-la, né, ver como é que ela consegue funcionar em termos de speaker tracking e outras funcionalidades que ela tem. E por fim, eu vou fazer uma análise sincera, né, que vai desde aspectos técnicos até preço. Vamos lá? Estou aqui com a nossa câmera, então primeiro tirar ela com muito cuidado, né? A gente tem a câmera aqui, eu vou mostrar ela daqui a pouco para vocês direitinho, conexões e tudo mais. Aqui a gente tem uma caixa, o nosso querido manual, que ninguém lê, deveria, mas não lê. Cabos aqui, cabos de USB, a gente tem o controle, mais cabos USB, né, como é esperado. Um negócio que eu gosto bastante na E-Link é que já vem o que é necessário para fazer a montagem, né? Eu tenho os brackets, né? Os suportes para montar na parede, teto e o que for. E a gente também vem com alguns materiais aqui, né? Esse aqui mais para montagem, isso aqui é para organização de cabos, mais organização. Ah, achei uma coisinha aqui. Ah, isso aqui também para organização. Tiramos tudo? Tiramos tudo. Bom, agora que a gente já tirou tudo da caixa, aliás, eu fiz uma bagunça pior do que eu tinha falado, vamos dar uma olhada aqui nas conexões. E para começar, né, a gente tem a famosa porta VCH, que é a porta padrão da E-Link, né? Basicamente aqui você vai colocar qualquer acessório da E-Link, microfone de expansão, qualquer outra coisa que você possa colocar com a câmera. A gente tem em seguida a fonte, a entrada da fonte para energizar a câmera. A gente tem um HDMI out que, assim, até agora ele não tem uso, né? Tem até no manual, ele fala que pode ser usado no futuro, mas não tem um uso pronto para agora. A saída USB-B, que ela vai ser usada justamente para você poder usar no seu computador, né? Então é um cabo que vem USB-B para USB-A. Eu tenho um outro USB-A aqui para firmware. E eu tenho um line-in e um line-out, justamente para que nós possamos usar tanto um microfone externo ou uma saída aqui para amplificador ou para alguma caixa de som. E também aqui, né, a gente tem o padrãozinho, o botão do reset. Eu também tenho aqui, na lateral, a entrada para fazer o pareamento do WPP30. Né? Então, se você for usar o WPP30 com essa câmera que você vai fazer o pareamento aqui pelo lado. E aqui na frente, eu não vou conseguir fechá-la agora, mas aqui na frente a gente tem a câmera, né, câmera dupla, no caso, de 48 megapixels. E aqui ele tem o que a gente chama de Privacy Shutter, que basicamente é uma capinha que ela fecha automaticamente ou abre, né, dependendo de se ela estiver sendo usada ou não, para que quando a pessoa não estiver em reunião, ela saiba que ela não está sendo filmada. Né? Tem muitas pessoas que têm essa questão com privacidade. Agora a gente pode começar a dar uma olhada nas funcionalidades. Né? A gente conversou aqui um pouco sobre as entradas, saídas. Vamos falar sobre o que essa câmera de fato pode fazer. Né? Eu vou abrir agora o software da E-Link para mostrar para vocês como é que ela grava. A gente vai até botar algumas pessoas aqui para ver como é que ela separa, faz speaker tracking e uma série de outras coisas. Então vocês já estão vendo aí na tela, que é o E-Link Room Connect. Então, primeiro, só para vocês entenderem o que é o Room Connect. Então, basicamente, ele é um software que permite você fazer atualização de firmware e algumas configurações nos dispositivos da E-Link. Em algumas situações, por exemplo, se você tiver num Teams Rooms, num sistema Teams Rooms como o A40, agora o futuro A50 que está lançando, a A10, você consegue fazer algumas dessas mudanças, por exemplo, o tipo de IA lá que ele vai usar na câmera,
você consegue fazer essa mudança direto ali no Teams Rooms. Porém, se você quiser fazer algumas mudanças, por exemplo, o Video Fence, Audio Fence, eu quero atualizar firmware, hardware não, né? Atualizar firmware. Então, tudo eu faço pelo sistema do Room Connect. E daí você pode estar, normalmente você vai estar ligado aos dispositivos via USB, e você vai conseguir enxergar, né, se você estiver dentro de um sistema, por exemplo, o AV Hub, você consegue ver tudo que está linkado nele, ou se você estiver direto no dispositivo, você vai ver só o dispositivo, que é como eu estou vendo agora. Então o que a gente vai fazer agora é entrar nas configurações e a gente vai ver página a página o que dá para a gente fazer. Bom, primeira coisa, eu tenho aqui no meu homepage, né, aqui na verdade o homepage é para voltar, né, eu estou na minha device status aqui, eu tenho algumas informações básicas, né, que é muito importante para a gente. O modelo do equipamento, tá? Você acha que pode fazer aqui uma mudança se você quiser, por exemplo, identificá-lo de alguma maneira. Você tem a versão de firmware, né? Sempre o clássico, se você tiver algum problema, eles sempre vão te pedir isso, então é bom que você já sabe aonde conseguir. Você tem o método de conexão, tá? Então, por exemplo, se for um dispositivo que tiver via rede, você consegue enxergá-lo via rede. Aqui, nesse caso, eu estou ligado diretamente, até porque é uma barra USB. Eu tenho o número de série, isso é também muito importante, né? Bom a gente ter isso na mão. E eu tenho a versão do hardware. Aí quando a gente vai para configurações, olha só, vocês já conseguem me ver, vocês conseguem ver aqui o meu parceiro Lucas. E a gente vai começar a ver algumas configurações da câmera. Então a gente começa aqui com as configurações gerais, avançadas, aqui as funcionalidades de tracking, PIP, alguns presets. Então aqui, por exemplo, eu consigo mexer na nossa EPTZ. Vamos ver se ela baixa aqui. Ela não tem muito jogo vertical, mas na horizontal eu consigo mexer e eu consigo também dar zoom. E acho que agora sim eu vou ter um jogo... agora eu vou ter um jogo vertical. Ele aqui, nosso amigo Lucas. E olha como ela consegue dar zoom. Lembrando que isso aqui é só zoom óptico. Aliás, perdão, digital. Não tem zoom. Essa câmera não tem zoom óptico. Então qual que é o ponto? Em algumas situações, por exemplo, pode ser que, por exemplo, se você tiver uma sala muito longa, ele vai usar o máximo do zoom digital dele e ainda o sistema, por exemplo, a da IA, vai precisar cortar um pouquinho mais, então pode ser que a imagem fique pixelizada. Mas vejam que no limite do meu zoom digital que eu tenho aqui, ele pegou o Lucas muito bem. O Lucas também está 2, 3 metros no máximo aqui da câmera, eu estou a alguns centímetros da câmera, né? Como ela abre bem, parece que eu estou um pouco mais longe, mas eu estou bastante perto. Aí vamos para as configurações gerais, né? Primeira coisa, básico, né? Redução de ruído. Difícil uma situação onde eu queira tirar isso aqui, tá? Só se você perceber realmente que a voz ela está ficando um pouco metalizada, aquela voz meio eletrônica. Mas isso só vai acontecer se você tiver um ambiente extremamente ruidoso, ele tiver que fazer um trabalho acima do normal. Mas, assim, mesmo que esteja num ambiente extremamente ruidoso, você vai querer pelo menos ter isso aqui, que senão a sua voz vai ficar praticamente ininteligível, né? Então é difícil a gente ter que tirar isso aqui. Pode ser que, eventualmente, você queira usar só na parte do Teams, tem isso também, né? O Teams, se você estiver usando ali no Teams ou no Zoom, eles mesmos têm a redução de ruído deles. Então, você pode escolher qual que você vai usar. Às vezes você está fazendo dois processamentos, um depois do outro, não fica muito legal. Aqui eu posso fazer o pan direction, então normal e reverso, então se eu quiser aquela visão espelhada. People counting, então eu consigo fazer a contabilização de pessoas. Tracking mode, e aqui eu já consigo ver os modos que ela tem, então eu tenho PTZ mode, aqui está em off, então ele está no manual, PTZ mode, eu tenho isso aqui é no vídeo, tá? O auto framing, o speaker tracking, o IntelliFocus e o multifocus. E a gente vai testar tudo isso daqui a pouco. A gente tem o Teams Audio Capture. Então, por exemplo, você pegar o áudio que está vindo do Teams para usar ele, por exemplo, alguém está trazendo o áudio via compartilhamento. Então, você consegue fazer a captura do áudio.
a captura de áudio do BYOD. Então, às vezes você está usando o seu computador no BYOD, você precisa que o seu áudio seja enviado através da sua conexão, né? Então, quando você está usando a câmera, né, aqui no caso você só vai praticamente sempre você vai usar ela no BYOD, a não ser que você coloque ela num PC, né, num mini PC Teams, né? Mas daqui você pode fazer a captura de áudio. Aqui é o access point que ele tem, que você pode fazer, você pode utilizá-lo para conectar nele, então, por exemplo, fazer o envio das imagens via wireless. E aqui são os canais que você tem do access point. Então aqui a gente está nas configurações avançadas e eu consigo usar, por exemplo, o BYOD via wireless. Então aquele AP que você tem lá atrás, se você se conecta a ele, você consegue utilizar ele, as câmeras, né, tudo via Wi-Fi. E se eu não me engano, você também consegue usar ele via Miracast. Aqui no caso, ele está como disabled porque eu não estou utilizando. Facial Super Resolution, ele vai ajudar, por exemplo, é engraçado, né? Porque se você usa essa câmera e se você está acostumado com outras câmeras da E-Link, você vai perceber que ele também dá uma melhorada na nossa cara, assim, dá uma... Ele não faz milagre, mas ajuda bastante. Então, a sensação que eu tenho é que ele fica parecendo um filtro de Instagram, né? E ele dá uma melhorada nessa resolução das faces, né? Então, acho que é uma questão via IA que você pode colocar e você também pode desabilitá-lo. E aqui a gente tem o Video Fencing, que isso é muito interessante. E agora, eu vou aproveitar que o Lucas está lá no fundo, vocês vão ver o seguinte, aqui a gente tem uma legenda. Então todo mundo que está, tá vendo que ele está me achando e achando o Lucas aqui. Todo mundo que está como verde quer dizer que você está dentro dessa cerca, né, entre aspas, de vídeo. E quem tiver vermelho está fora. Como ele está muito perto, então ele está ainda dentro. Se eu começo a diminuir a profundidade, em algum momento ele sai, ó, tá vendo? Ó? Ele está aqui, ó, 3.1 metro, ele ainda está. Quando eu jogo ele para 3 metros, 2.9, ele já sai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se por exemplo, a minha mesa é um pouco menor, e atrás, por exemplo, tem tem aquelas salas lá com vidro atrás onde as pessoas passam. Se você deixar essa profundidade muito longa, as pessoas que estão passando lá fora vão aparecer. E às vezes a IA vai capturá-las e do nada vai começar a bugar. Vai aparecer um monte de faces que não deveriam aparecer. Às vezes alguém aparece lá na janela para chamar alguém e essa pessoa do nada aparece dentro da reunião que não faz o menor sentido. Então você tira isso, você deixa, por exemplo, mais ou menos até a profundidade da mesa, que eu deixei mais ou menos isso, por isso que ele está fora, né? Talvez eu pudesse até deixar um pouco menos, ó, e se eu chegar mais perto, ó, 0,8 eu já não estou dentro. Então eu estou mais ou menos a 1 metro, enquanto que o Lucas está a uns 3 metros. Se eu deixar aqui, ele está fora. E eu também posso fazer isso em largura. Então aqui, acho que em algum momento, talvez, um de nós saia. Ó, ele sai primeiro do que eu tô mais perto do centro da câmera, mas por muito pouco. E agora... Ah, não, tá aqui bastante. E agora ele me colocou de volta. Então também é a mesma coisa. Se você tem daí, por exemplo, essas paredes de vidro nas laterais, você pode mitigar esse tipo de problema diminuindo a largura da sala. Agora, se tudo é parede, alvenaria, drywall, que seja, você não consegue ver ninguém do outro lado, você pode simplesmente deixar do jeito que está. Ele vai pegar todo mundo que está na sala e acabou. Beleza? E aqui você pode habilitar e desabilitar. Aqui a gente tem os tracking features, né? Então aqui eu posso mudar. Veja que na hora que eu usei, ele já mudou. Né? Então ele já está pegando eu e o Lucas, e aqui ele tem a visão panorâmica. Então ele fez aqui, se a gente conseguisse colocar, a gente pode colocar até 4 pessoas, né? É o máximo que eu posso colocar, e ele vai pegando. Eu posso fazer o speaker tracking, onde ele só vai focar em mim, provavelmente. E eu vou pedir agora pro Lucas falar um pouco, porque daí provavelmente ele vai nele, né? Oi, tudo bem, rapaziada do AV na Prática? A gente está fazendo esse teste aqui sobre Beleza. a câmera da E-Link. E agora provavelmente eu vou voltar a falar e ele vai voltar para mim. Então a gente já consegue testar isso na hora. Antes de você começar a botar isso para o cliente para ele ver, às vezes nesse modo você já vê como aquela sala vai funcionar. Você, por exemplo, faz um video fencing. Aqui, eu vou voltar aqui, vou tirar o Lucas. Opa,
vou tirar aqui, ó, um pouquinho mais aqui para não ter chance dele voltar. Deixa eu ver se tá certinho, tá certinho. E daí quando eu coloco, assim, veja que ele nem pega mais o Lucas. Vamos ver se ele vai pegar o autoframe. Ó, ele desconsidera o Lucas. Ele tá no frame, na teoria, mas como eu fiz o videofence, ele desconsidera. Se eu colocar o IntelliFocus, antes ele estava pegando os dois. Agora, ele ignora o Lucas. Ele nem coloca a panorâmica porque ele acha que só tô eu na sala. Né? Então, o legal do videofence é isso, assim, claro, não nessa situação que eu fiz aqui, porque ficou sem sentido algum. Mas você pode tirar pessoas que não façam sentido. Né? Então, aqui eu tenho o autoframing, onde ele vai colocar nós dois mais próximo, assim, dentro do quadro, né? Não ficar aquele respiro muito grande entre as pessoas ali, né? Eu posso também diminuir, né, a velocidade. O Speaker Tag a gente já mostrou, o IntelliFocus e o Multifocus. O Multifocus, ele parece o IntelliFocus, só que ele não faz a panorâmica. E se eu não me engano, ele pode até colocar até 6 pessoas. Então, dependendo da sala, funciona melhor. Agora vamos para a parte de imagem. Então aqui a gente já está olhando, e veja que eu já deixei no Multifocus, então ele vai mostrar agora no Multifocus. Aí veja que aqui a gente já tem a parte de exposição. A parte de exposição vai depender muito da sua sala. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ganho, que é muito parecido para quem gosta de câmera com o que a gente chama do ISO, né? E você vai aumentando a exposição, até o momento que fica super exposto e fica aquela coisa meio estourada, né? E a gente volta aqui e a gente deixa no modo normal. E eu também consigo diminuir a velocidade do shutter, ou seja, quanto menor a velocidade, mais tempo ele demora para fechar e mais luz entra. Então, provavelmente isso aqui vai aumentar a luminosidade. O meu mínimo é 1/60 e esse aqui vai funcionar muito bem quando eu estiver jogando em 30 fps. Quando eu tiver, por exemplo, 60 fps, o melhor para deixar é um shutter de 1/120, tá? Porque se você deixar isso aqui também, se você vai fazer isso de forma manual, né, é muito melhor para quem conhece de câmera, mas se você deixa um shutter muito rápido para um FPS muito pequeno, você tem uma estranheza. Parece que os seus movimentos na câmera eles ficam de maneira estranha. Eles não combinam com o nosso modo natural de enxergar as coisas. Então eu vou deixar no alto que, sinceramente, quase sempre vai funcionar muito bem. Ele já, né, mudou aqui e voltou do jeito que estava. Aqui você pode compensar, né? Daí assim, apesar de você ter o alto, você vai lá e ainda consegue dar uma compensada e aqui você consegue trabalhar no limite desse ganho que você tem. Aqui fotometria. Vai fazer pouca diferença se a gente está usando no alto. E aqui a gente vai usar a frequência da imagem. Então, assim, isso vai depender muito, por exemplo, se você tem tela atrás, para onde você está mandando isso, né, a tela para onde você está mandando. Então, assim, no geral, se você mantiver no 50, 60, vai fazer pouca diferença, porque as telas de hoje elas funcionam muito bem nos dois, tá? Aqui a exposição da zona, acho que isso aqui deve ser uma coisa mais de A, né, que ele vai ter uma exposição diferente, né? Então, dependendo da zona, às vezes é uma zona mais escura, ele vai dar uma exposição maior. Eu mexo pouco nisso aqui, é muito difícil. Acho que só se eu estiver num ambiente muito desafiador, porque aqui você já começa a trabalhar com né, o balanceamento de branco, os modos de display e tudo mais, que é aquela mesma coisa que a gente vê em TV, por exemplo, que muitas vezes a gente não mexe, né? Só quem gosta de jogar ou ver um filme, alguma coisa, mexe. Mas a gente está trabalhando com videoconferência, vai fazer pouquíssima diferença. E aqui a gente tem o ruído, que eu imagino que seja o ruído da imagem. Então, se você aumenta muito o ganho, ele cria um ruído, né? O ISO. E daí você pode dar uma reduzida via IA, né? Que é o que está acontecendo hoje. Você consegue reduzir esse ruído de ISO via IA, para não ficar aquelas bolinhas assim. Aqui eu tenho a versão do firmware. E ele está na última versão. Então, eu não preciso me preocupar. Eu posso fazer o update manual se eu quiser. E se ele não tivesse up-to-date, ele ia falar para eu fazer alguma coisa. E por último, agora a gente vai ter o Device Support, onde ele vai mostrar, por exemplo, os parâmetros da imagem. Veja, ele está entregando aqui, ele está pegando uma imagem a 720p, 30 fps, gravando em MJPEG,
provavelmente isso aqui é o zoom, né, em uma vez. Então ele deve estar, assim, se pegando a câmera ali, ele deve estar ele está enquadrando a gente de forma IA, mas a câmera deve estar em 1, ele não tem zoom aplicado, né? A gente nem precisa porque a gente não está tão longe. Aqui a gente pode testar o speaker dela, então eu posso apertar aqui. Eu não sei se vocês vão escutar, mas eu estou escutando aqui. E você pode aumentar o volume e também testar o microfone. Quando eu testo aqui, ele está me escutando, vocês veem que eu estou falando, ele vai fazer o recording aqui e daí você pode depois, deixa eu ver, acho que, eu não sei, é que provavelmente você vai testar e depois vai jogar isso no speaker. Retenção de logs. Então, se eu preciso mandar algum comportamento estranho para os especialistas da Airlink, eles vão pedir para eu abrir a retenção de log e daí começar a usar a câmera para que esse defeito aconteça. E daí eu vou conseguir efetivamente enviar o que eles precisam, né? Então aqui, ó, ele vai me deixar abrir um ticket da Airlink, tá? Então ele vem direto para cá. Aqui você pode os canais de suporte e aqui você pode só rebootar o dispositivo, né, fazer um reset, não vai perder configuração nenhuma, ou se você quiser rebutá-lo até o padrão de fábrica, você pode apertar aqui. Beleza? Aqui a gente tem, né, isso aqui é mais do software, a gente não vai ver hoje, então não importa muito. Eu vou voltar para a homepage. E é isso, assim, não tem muita coisa, mas o legal é que você pode ver como é que a câmera funciona. Né? Eu até poderia colocar isso aqui para a gente testar como é que fica dentro da sala, mas não tem muito segredo. Basicamente o que vocês viram aqui, né, aqui em Device Settings, é como funciona. Eu tenho os multifocos, eu tenho todos esses modelos e eu vou colocar, quando eu colocar no meu USB, eu uso no Teams, eu uso no Zoom, eu uso no Google e eu uso em qualquer coisa, qualquer software de videoconferência que eu quiser. Bom, né, falamos sobre funcionalidade, então vamos falar também agora sobre as especificações. Né? Eu já abri aqui o datasheet, eu sempre gosto de olhar diretamente nele, eu acho que tem as informações mais precisas, né? E principalmente eu estou usando o site do suporte, normalmente é o mais atualizado. Às vezes você pode pegar um PDF que com o tempo ele foi desatualizado, alguma revenda, alguma loja pode ter colocado isso no seu próprio site, depois de um tempo isso atualiza e o PDF fica desatualizado, então eu prefiro ir direto no site e principalmente ver a versão HTML do datasheet. Então a gente já está aqui com ele na tela e o que a gente consegue ver, né, os highlights aqui, né, então ele vai falar que um all-in-one audio video device normal, toda a câmera aqui, no caso USB, vai ser isso mesmo. A gente já tem o Video Fence, que a gente acabou de falar, que para mim é muito interessante. A gente tem um multi-streaming teleframe, que eu vou enviar efetivamente cada uma das pessoas como feeds separados de câmera. Isso aqui só vai funcionar no Teams, tá? O IntelliFocus, que é aquela coisa muito legal de você separar as pessoas ali, daí ter um shot aberto. Também tem a questão de termos duas câmeras de 48 megapixels. E por que isso é importante? Quando a gente trabalha, principalmente com câmeras que não tem o zoom óptico, a gente só tem zoom digital, e a maioria das câmeras hoje, essas de USB aqui, essas videobarras, elas costumam ter zoom digital, não zoom óptico. Né? E quando a gente trabalha com elas, o problema é sempre aquele de, se eu pego uma pessoa lá no fundo, como eu basicamente estou pegando uma imagem, né, aquele quadro, e eu estou aproximando ele, basicamente eu estou pegando aquela imagem, fazendo um recorte daquela imagem e aproximando ela para mim, isso faz com que quando a pessoa entra no foco, ela fica pixelizada. Então se você tem uma câmera com uma alta resolução, você impede isso de acontecer. Então, eu acho que é muito bom quando a câmera tem uma resolução maior e ela usa o zoom digital porque a gente tem menos pixelização e principalmente quando você está naquele modo IntelliFocus, você tem uma diferença menor entre as pessoas, né? Porque sempre vai ser, as pessoas mais perto vão estar melhor definidas, as pessoas mais longe vão estar pior definidas. Mas, quando você tem essa alta definição, a diferença é pouca. A gente tem aqui um range de captação de 6 metros, o que é bom ali para uma sala média, né? Então uma sala média funciona muito bem. E a gente tem 2 speakers ali com som estéreo, tá? Que também é muito comum. Então,
A gente aqui vai ter uma série de benefícios que eles vão me explicar e tudo mais, algumas coisas que já vêm. Então, por exemplo, a gente já falou, né, sobre a proteção de privacidade, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Essas features de AI que a gente já olhou, né, uma delas sendo também a cerca de vídeo, né? E uma coisa que eu acho que é importante também nós falarmos é que a gente, no áudio, a gente não precisa depender só do microfone interno dela, mas a gente pode colocar até 2 microfones de expansão. Então é por isso que a gente tem a porta VCH, tá bom? Então a gente vai ter, né, também o básico ali de cancelamento de eco, cancelamento de ruído. Então você está ali dentro da sua reunião, você não precisa se preocupar em bater, por exemplo, a colherzinha na sua xícara do café, ou alguém fica batendo a caneta na mesa, ou principalmente, né, não que aconteça muito isso, mas eventualmente alguém vai lá jogar um papel fora e daí amassa o papel. Isso pode interromper, né, ou pode até atrapalhar muito a reunião, principalmente para quem está remoto. Então, esse tipo de coisa funciona muito bem. Tem todos os modos que a gente já falou e alguns outros, tá? E as conexões que nós falamos e o tamanho ali, né, da caixa e as especificações físicas, tá? Então, assim, eu acho que é sempre importante a gente analisar o datasheet para a gente acabar não ficando vendido em algumas situações, né? Como a gente trabalha com muitos projetos, acaba que muitas vezes a gente acredita vendo, por exemplo, um HDMI aqui no fundo e achar que ele, por exemplo, vai enviar vídeo, que nem sempre acontece. Inclusive, se você abrir o manual, você vai ver que ele só tem uso para o futuro. E a gente achou que ele podia ser usado e ele não podia ser usado. Então a gente também erra. Cuidado para vocês não errarem também. Bom, agora que a gente já falou praticamente sobre tudo dessa câmera, né? Olhamos datasheets, falamos sobre as funcionalidades, entramos inclusive no software da IE-Link. Vamos falar um pouco também sobre como é que elas se posicionam no mercado. Então a gente veio aí de câmeras USB mais simples, né? Então nós tínhamos aí uma UVC34, uma Mitap da Logitech, uma Polystudio, e agora a gente tem um novo nível de câmeras, né, câmeras 4K, câmeras com IA, com uma IA melhor, né, que tá entrando, por exemplo, a própria S40, a gente tem uma Mitap 2 e uma V52 da Poly. Então, assim, quando a gente fala aqui dessa câmera em termos de preço, a IE-Link ela costuma ter sempre um preço muito competitivo, né? Ela costuma estar ali do meio para baixo ali em termos de preço. Apesar de tudo, ela entrega bastante, né? Vocês viram realmente a qualidade da câmera, ela é muito boa. Eu raramente tenho problemas nos meus projetos com ela. Então, assim, acho que realmente olhando pelo todo, ela funciona muito bem. Claro que a questão de preço, tudo vai depender do seu nível de parceria com cada um dos fabricantes, né? Caso você tenha uma boa parceria, talvez você consiga descontos melhores do que outros concorrentes aí, ou outras empresas do mercado, tá? Mas, resumindo, eu gostei bastante da câmera, é uma câmera muito completa, para quem precisa aí de uma solução simples, ela vai funcionar muito bem. Eu recomendo, né, que vocês usem, principalmente testem, né? Então, encontrem o distribuidor que vai funcionar melhor para vocês e testem a câmera, que vale bastante a pena. Espero que tenham gostado e eu vou ver vocês então no próximo vídeo. Um abraço. Sinto triste quando acaba, parece que assim, é um filho que